Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida... Boa noite a todos. Começando com a autodescrição, meu nome é Dalton, tenho 1,69 m, estou usando uma calça preta, um sapato marrom, uma blusa azul escuro, bem escuro, quase preto também. Tenho cabelos castanhos, os que sobraram são castanhos. Fim da descrição. Gostaria que você ficasse em pé para nós lermos um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Salmo 84. O Salmo 84 é famoso pelo início dele. Tem até uma música linda que fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Mas nós vamos nos ater, nós vamos ficar com esses últimos dois versículos, versículo 11 e o versículo 12. Olha que promessa linda. O Senhor Deus é sol e escudo, concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem corretamente, aos que vivem em integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia, bem-aventurado, alegre, feliz aquele que em ti confia. Você confia no Senhor? Amém? Então dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado, dá um oi, pode olhar para trás se quiser. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar. Tu és o rei.
Glória a Deus. Pode sentar-se. Glórias a Deus, aleluia. Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para nós glorificarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Temos visitantes hoje no nosso meio? Não temos visitantes hoje? Lá no fundo, já te vi. Seja bem-vinda. Aqui também, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Que o culto de hoje seja uma bênção na vida de vocês. Aonde mais? Ali também, aquela menininha também, vi ali a família, sejam bem-vindos também. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Quero compartilhar uma palavra com os amados. Mateus capítulo 13, verso 15, a versão NVI, que diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Quando eu li essa palavra, logo de cara me veio uma pessoa, Lázaro. Lembra que quando Maria chegou até Jesus, eufórica, dizendo para Jesus, se ele tivesse ali junto com eles, Lázaro não teria morrido? E Jesus diz para ela, lá em João 11:40, assim: disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Sabe, amados, quando nós olhamos para o mundo, a gente vê um mundo incrédulo. Pessoas não creem no Senhor. Mas se a gente perguntar nas ruas para as pessoas, você crê em Deus? As pessoas vão dizer, sim, eu creio. E se você perguntar ainda para outro, você acredita no Senhor? Eles vão dizer, sim, eu creio em Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz que todo aquele que crê em Deus, permanece em Jesus. E para permanecer em Jesus, nós precisamos acreditar no Senhor, acreditar nas palavras do Senhor, acreditar no que está escrito na Bíblia. E é nessa hora que a maioria das pessoas que falam que acreditam em Deus começam a duvidar. E muitas são as desculpas. Muitos dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens, como é que eu posso saber que isso é verdade? Nós não acreditamos em Deus? Então eu também preciso acreditar naquilo que Deus nos deixou como testamento, a sua palavra. Porque se a palavra de Deus não é fidedigna, a minha crença em Deus também não tem valor nenhum. Como que eu vou acreditar em Deus se eu não acredito na palavra dele? Você conhece alguém que você não acredita na palavra daquela pessoa? Que aquela pessoa é falsa? Eu acho que todos nós conhecemos alguém assim, não é verdade? Você acredita naquela pessoa, ela existe, mas você não crê nela de todo o coração, porque você sabe que ela tem falsidade no seu coração. A palavra de Deus, ela prova a verdade do Senhor para nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que você veio. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque Deus nos trouxe aqui. Porque um dia nós não apenas dizemos que criamos em Deus, mas nós cremos também na palavra do Senhor. E essa palavra que nós cremos, ela transforma o coração das pessoas. Agora, nesse momento, eu queria convidar você a se ajoelhar, para nós orarmos a esse Deus, em quem nós confiamos, e não somente nele, mas também na sua palavra, para que realmente a palavra do Senhor nessa noite possa fortalecer, trazer mais convicção no nosso coração. Se você conhece alguém que fala que acredita em Deus, mas tem dificuldade para acreditar na palavra de Deus, lembre dessa pessoa agora e coloque ela diante do Senhor. Interceda pela vida dessa pessoa. Querido Deus e Pai, nós somos gratos e te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos deixou a sua palavra como herança, como ensinamento. O Senhor nos deixou a sua palavra como alimento, para que dela nós pudéssemos ter todos os dias o nosso alimento diário, espiritual. Aquilo, Pai, que preenche o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida.
Sim, nós acreditamos no Senhor Deus, mas nós também acreditamos na Sua palavra, que transforma vidas. E nessa noite, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por esse privilégio de nós termos a Tua palavra em nossas mãos, de crermos no Senhor e na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui no nosso meio hoje, através do Teu Espírito, fazendo a Tua obra. Aceita esse culto, Deus, como adoração, como um sacrifício de louvor ao Senhor da nossa parte. Nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé mais um pouquinho? Vem o Senhor minha vida oferecer. É uma oração com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar. No começo, vem o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar. Por quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. No começo, vem o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Glória a Deus.
projeto, Pode sentar-se. ele é voltado aqui para a comunidade, para as mulheres da comunidade, para que elas venham, elas aprendem o básico, né? Como que monta uma peça, como que corta, como que monta um pijama, motivadas a ter um conhecimento, a ter uma vida com Jesus, né? Porque a gente sabe que sem Ele a gente não consegue nada, né? Quando a gente chegou aqui, a gente se sentiu abraçado, né? Porque não foi só a costura. Meu filho entrou pro futebol, que assim, ele queria muito, e pela costura ele ficou sabendo do futebol, e minha filha tinha o sonho de tocar violino, e aí também tinha aqui, né? Então foi assim, Deus preparou tudo, não só para mim, mas para meus filhos também. Deus, até nisso ele pensou, ele realizou o meu sonho, né? De estar aqui e ver a transformação. Não foi só a minha vida, mas a vida dos meus filhos também foi transformada, né? E assim, a gente não é só a costura, a gente também ouve a palavra de Deus aqui, conhece as pessoas e sente mesmo assim, o carinho de ser abraçado por eles. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém, eu também estou. Começando a minha autodescrição aqui, sou Wilson Lima, tenho 1,75 m, tenho cabelos castanhos, hoje estou vestindo uma jaqueta preta, uma calça preta, um tênis branco. Fim da minha autodescrição. Nós fazemos isso em respeito, enfim, aos nossos irmãos, né, que têm baixa visão e são cegos e nos acompanham pelo YouTube, aqui na igreja. Então a gente faz essa autodescrição para eles possam, né, imaginar-nos como nós somos. Então é muito bom tê-los conosco. Vou deixar uma breve reflexão aqui, que se encontra em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, diz assim, ó: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses que deram-lhe o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nós vamos falar de oferta. E oferta é uma semente que você planta no campo da fé. É engraçado como a nossa vida e a Bíblia, o Evangelho, ele se assemelha muito com a agricultura, né? Jesus, ele fala, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Em outra feita, ele fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou e jogou uma semente na terra e foi descansar, e sem ele saber o que estava acontecendo, aquela semente frutificou. Oferta é uma semente invisível que você planta no reino de Deus, e com isso você toca o coração de Deus. Essa passagem me toma de assalto porque acontece 3 coisas quando a gente oferta. A primeira coisa é a gente se aproxima de Deus. Quando você oferta, você se aproxima de Jesus. Porque ofertas não é valores. Ofertas não movimentam uma sensação de generosidade somente. Ofertas movimentam coração. E com isso você se aproxima de Deus. A segunda coisa que acontece é o cumprimento da palavra. Quando você oferta, você cumpre a palavra de Deus, porque isso é um princípio bíblico, né? Trazer a casa de Deus, né, as ofertas. A terceira coisa que acontece são milagres. Quando você oferta, milagres acontecem. Mas aonde que está o milagre aqui nessa passagem, Wilson? A viúva, ela vai embora e Jesus só conta que viu ela, percebeu ela. Te falei tudo isso para te conscientizar que a sua oferta é o milagre de alguém. Você pode olhar nas suas mãos e não ver muita coisa, mas o pouco que você tem pode ser o milagre de alguém. A provisão que alguém está esperando. Eu sou prova viva disso. Até porque a nossa remissão começou por alguém que decidiu ofertar. Nós só estamos aqui hoje porque um Deus decidiu ofertar seu único filho. Olhou para nós, eu não sei o que ele viu em nós, mas ele ofertou o seu único filho. Deus, ele semeou no campo da fé, e com essa semente frutificou. Olhe para o seu lado aí. Olha o tanto de fruto. Fique de pé. A sua oferta é um milagre de alguém.
não é um valor. Feche seus olhos. Sinta a graça de Deus aqui. Hoje é a noite de semearmos milagre. Pai, aonde estiver um coração disposto a ofertar, quero que o Senhor abrace hoje. Jesus, que o Teu amor, que a Tua provisão, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa encher a vida, a casa e o coração dos meus irmãos. Pai, eu não sei quantos corações chegaram aqui aflitos, mas eu creio no poder de um ato profético. Eu creio no poder de uma oferta que está nas mãos de alguém aqui hoje, que vai ser provisão para meninos, que vai ser provisão para crianças, que vai ser provisão para famílias, que vai ser provisão para senhores e senhoras. Eu não sei até onde a minha oferta pode chegar. Eu tenho certeza de uma coisa: vai muito além de onde os meus pés podem tocar, vai muito além de onde as minhas mãos podem chegar. Jesus, sinto uma graça nessa palavra aqui, Jesus. Nos abraça. Obrigado pela Tua oferta. Obrigado por ceder, Jesus, por morrer na cruz por mim, Jesus. Sem falar nada, Ele subiu naquela cruz, e hoje eu estou aqui frutificando, porque um dia o Senhor entregou uma semente no campo da fé. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Oferte com alegria. Hoje é dia de você semear milagre, através do Pix, tesouraria@pibcuritiba.org.br. Que Deus te abençoe. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Amém? Glória a Deus. Você pode sentar-se. Olha, eu queria usar esse microfone aqui, o Zé falou que eu não podia. Viu? Já te entrego. Gente, estou muito feliz de estar de volta, né? Estava aí 2 semanas fora, de férias, hipoteticamente de férias. Nessas 2 semanas, eu estive lá em Natal, nas minhas férias, pregando numa conferência de inclusão e acessibilidade lá na Igreja Cristã de Natal. Foi uma experiência muito especial, poder conhecer pessoas que têm se voltado na direção de pessoas com deficiência e têm desejado atendê-las. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, a gente geralmente faz esse culto no templo, e a proposta desse culto também é ser um culto com acomodação sensorial. O que isso significa? Um culto com acomodação sensorial é quando os dirigentes fazem a sua autodescrição, quando o som é um pouco mais baixo, quando a gente diminui, se necessário, a luz, para não ser tão agressiva assim a luz, onde o culto tem um pouquinho, o tempo é um pouco menor, justamente para que você retenha o máximo possível do carinho de Deus para o seu coração através da palavra dele. E nós vamos orar agora, vamos orar pelas crianças, vamos orar também pelo Neurides. Onde está o Neurides? O Neurides está com uma perda visual aí bem significativa, tem feito cirurgias, e eu vou pedir para quem estiver perto, pelo menos, não, todos nós vamos estender as mãos na direção do Neurides. Eu vi a Amanda, está bem atrás do Neurides. Você precisa estender a sua mão sobre a vida dele, porque um dia você esteve aqui e Deus te curou. E hoje é dia de Deus usar a sua vida para curar o Neurides. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Senhor Jesus, nós estendemos as nossas mãos agora, como igreja reunida nesse lugar, clamando pela cura na vida do Neurides, Pai. Ele veio com essa queixa logo cedo, dizendo: ora por mim, estou perdendo a minha visão, e eu sei que o Senhor pode tocar nos olhos dele agora, e em nome de Jesus, repreender toda a enfermidade do corpo e dos olhos do Neurides. Nós clamamos pelo sangue que foi derramado naquela cruz, e nos deu autoridade para repreender toda a enfermidade. Então, repreendemos toda enfermidade sobre os olhos do Neurides agora, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Mas nesse tempo também queremos orar pelas crianças. Te agradecemos por elas nesse meio. Te agradecemos porque o Senhor tem nos alegrado com a presença delas nesse lugar. Então, continua, Pai, a abençoar a vida delas ali no primeiro andar também, com essa equipe que se prepara com tanto carinho para servi-las, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças, então, podem ir ali ao centro. Nossa equipe hoje olha que equipe gigante. Se a equipe continuar crescendo assim, a gente vai começar a fazer o Momento das Crianças desde o começo do culto, hein? Desde o começo, vamos começar aqui, vocês já vão estar lá, mas precisa permanecer grande assim, desse jeito aí. Tem semana que vem 2, tem semana que vem 3, mas sempre estão aí, essa turma aí é firme e forte. Bem, eu gostaria também antes de começar a nossa reflexão em si, aproveitar a fala do Wilsinho aqui, que trouxe para a gente uma fala tão linda, que o milagre pode estar na sua mão. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar aqui para a gente o slide que tem a ver com o Ministério, o Retiro Eficiente.
Eu queria que você que está aí assistindo a gente pela internet, está ouvindo talvez isso pela rádio num outro momento, soubesse que a experiência de um retiro é uma experiência muito poderosa. Nós ficamos concentrados alguns dias, ouvindo de manhã, de tarde e de noite a Santa Palavra de Deus. E essa palavra começa a mexer no nosso coração de uma forma poderosa. A transformação, a cura. Nesses eventos que nós chamamos, nesses retiros, há também conversões. Eu sou fruto de um retiro. Eu fui convidado por um amigo para ir a um retiro quando tinha 16 anos. Ali eu tive um encontro com Jesus. E estou firme com Jesus até hoje, porque alguém um dia me convidou para um retiro. Mas sabia que aqui na nossa igreja nós fazemos retiro para pessoas com deficiência? Talvez você não soubesse disso. Mas nós fazemos retiro para pessoas com deficiência. Você que já foi para um retiro, você sabe a importância de um retiro. Mas algumas pessoas com deficiência nunca foram e não têm condições de ir para um retiro. Então, eu tenho 2 apelos. Meu primeiro apelo para você é: adote alguém. Se você pode adotar uma pessoa com deficiência, nós temos uma lista bem grande. Hoje a gente estava recalculando ali a nossa lista e nós precisamos, para fechar a nossa conta, de R$17 mil para levar todo mundo que está nessa lista. Eu falei, meu Deus, o retiro é daqui a uma semana. Será que a gente vai conseguir? Eu creio que nós vamos conseguir, em nome de Jesus, e todas essas pessoas que querem ir ao retiro, irão ao retiro. Mas eu tenho um segundo apelo, um segundo pedido agora para você, principalmente para você que é mulher e que é forte, precisa ser uma mulher forte. Não dá para ser pequenininha, não dá para ser magrinha assim, não, tem que comer um pouquinho mais de feijão e arroz. Porque nós temos 2 pessoas que vão para o retiro, que elas são cadeirantes. Uma, inclusive, ela é cadeirante e cega. E ela precisa de uma companhia para fazer toda a sua vivência no retiro. Alguém para guiá-la, alguém para fazer o prato dela, alguém para ajudá-la com banho e tudo mais. Então, é desafiador. Mas eu tenho certeza que é recompensador e transformador. Então, se você quer ser uma dessas mulheres aí corajosas, que quer servir essas 2 irmãs nesse retiro, no final do culto você fala assim, pastor, eu dou conta, eu vou nesse negócio aí, vou servir essas meninas aí nesse retiro, tá bom? E você vai servir essas meninas no retiro como voluntário, tenho certeza que vai ser maravilhoso. O pessoal colocou aqui já? Não colocou? Coloca de novo aqui então, para mim, acho que já colocaram, né? Coloca de novo a imagem aqui. Se você pode contribuir com qualquer valor, tá, gente? Qualquer valor. Então, você aponta o teu celular para cá e você faz a tua contribuição e a gente vai fazer uma soma no final e tentar levar o máximo de pessoas possível. Isso aqui cai direto na conta da igreja, não passa por ninguém, já vai direto ali na conta da igreja relacionada ao Ministério Eficiente. Se você não conseguir mirar ali ou ler o teu QR Code, não leu, depois você fala comigo, eu te passo no particular aí esse QR Code. Muito bem, vamos olhar então para a palavra de Deus antes de nós conversarmos. Eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m. Hoje estou usando uma jaqueta preta, uma camisa cinza, uma calça jeans preta, bem desbotada, na verdade, uma calça jeans preta desbotada, um tênis preto com detalhes brancos, fim da minha autodescrição. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, do meu lado direito está a intérprete de Libras aqui, que está auxiliando os surdos e aqueles que também estão participando conosco pela TV e pelas redes sociais. Agora sim, fim da autodescrição. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. 1 João é um dos livros muito curiosos, porque você consegue ver o Evangelho de João nessa pequena carta escrita por João, o evangelista. Quando você começa a ler essa carta, que é muito pequenininha, você começa a lembrar do Evangelho de João.
e você vai ver ele falando sobre o verbo, você vai ver ele falando sobre o amor, ele vai ver ele falando sobre o pecado, ele vai ver ele falando sobre o perdão, você vai ver ele destrinchando o Evangelho de João numa pequena porção. Como se ele estivesse preocupado com as igrejas, em particular aqui ele está escrevendo para a igreja em Éfeso. Antes de João escrever essa carta, ele estava nessa igreja sendo um dos pastores, ou o pastor dessa igreja, que aliás, ele vai ser exilado na ilha de Patmos, depois, antes de morrer, ele volta para essa cidade, e ele morre nessa cidade, na cidade de Éfeso. E é interessante porque enquanto ele está sendo levado, já muito velhinho, com muitas dificuldades, numa maca, ele vai repetindo no meio do caminho, e as pessoas olhando para ele naquela situação, ele vai repetindo: filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Então, um homem que já não consegue caminhar, já não tem a sua visão preservada, já tem muitas limitações, muitas dificuldades, tem uma convicção na sua mente, que o amor entre nós precisa ser a nossa maior evidência da presença, do cuidado e da proteção do Senhor. Mas no texto que vamos ler, que está no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, nós lemos assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu gostaria de olhar para esse texto e trazer à memória que há esperança para você. Mas nós precisamos continuar de onde nós paramos. A impressão que eu tenho, e eu tive essa impressão durante esses dias, ao conversar com algumas pessoas, que algumas pessoas, elas pecam, caem em pecado, se sujam, desligam a luz da graça na sua vida, e naquele momento Satanás aproveita dessa situação e ejeta nessas pessoas o suco paralisante da culpa, onde essas pessoas começam a olhar para suas próprias vidas, para o seu ministério, para a sua existência, e ficam pensando assim: não, eu não posso mais, eu não vou conseguir, agora não vai, que outro se levante. Mas elas esquecem que o sangue que foi derramado foi para que nós pudéssemos nos levantar novamente e continuar de onde nós caímos e continuar de onde nós paramos. Porque o Senhor nos escolheu para fazer algo fantástico, algo extraordinário, algo que pode transformar a vida de outros. Mas se nós nos paralisarmos nos erros que nos foram colocados pela nossa própria escolha, pela nossa própria vida, certamente muita coisa deixará de ser vivida, muita coisa deixará de ser experimentada. Mas olha só, versículo 5 e 6 nos diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Continuar de onde nós paramos significa reconhecer que Deus tem mais para a nossa vida. Reconhecer que Deus tem muito mais para a nossa vida. Sabe? O povo começou a reconstruir Jerusalém, os muros. Mas aí vieram as dificuldades, as adversidades, e eles pararam.
Deus teve que levantar um homem que estava a quilômetros de distância, chamado Neemias, para vir encorajar novamente o povo e dizer: você tem que continuar de onde você parou, vocês precisam continuar de onde vocês pararam, porque tem muito mais. Ou quando olhamos para Elias, no meio do desânimo, porque ouviu uma palavra ameaçadora de uma mulher, que olhou para ele e falou: você se levantou contra os meus profetas, agora eu vou contra você, e a sua vida será tirada de você. Ele de repente se coloca numa posição de dor, de angústia, de sofrimento, e ele para. Mas sabe quantos de nós já ouvimos palavras assim? E às vezes essas palavras ecoam na nossa própria mente, como pensamentos que de alguma forma entram sem permissão e começam a nos conduzir. E começam a dizer que você não pode louvar, e começam a dizer que você não pode orar, e começam a dizer que você não pode ler a Bíblia, e começam a dizer que você não pode ir na igreja, e começam a dizer que você não pode servir em um ministério. Olha que coisa absurda. E esses absurdos começam a se tornar verdade na mente daquelas pessoas, ou na nossa mente, e por causa dessas mentiras que se tornam verdade, nós nos paralisamos. Mas nós precisamos continuar de onde paramos, de onde paralisamos, porque Deus tem mais para a nossa vida. Ou não foi isso que aconteceu com Moisés? Um senhor de 80 anos que estava fugindo de tudo e de todos. E de repente, no meio do pastoreio, cuidando de ovelhas, ele olha na direção de uma sarça, e aquela sarça está pegando fogo, mas não se consome. E do meio daquela árvore que pega fogo vem uma voz, que escolhe aquele homem, que ele mesmo tinha esquecido dele. E ele começa a dar desculpas. Não, eu não posso. Não, eu não falo bem. Não, eu não consigo. Não, não vai dar certo. Mas a palavra parece que vem desse jeito: continue de onde você parou. Levante-se, Moisés, eu quero usar você para fazer algo extraordinário. Onde foi que você parou? Quem foi que lançou uma palavra sobre a sua vida que te paralisou? O que foi que aconteceu com você, que você disse: não, agora eu não posso mais, agora eu não vou conseguir mais, agora os espaços não serão mais meus, agora as portas se fecharão? Onde foi? O Senhor me trouxe nesse lugar para dizer: não, continue de onde você parou, Deus tem mais para a sua vida. Ou será que nós não podemos lembrar também de Paulo, no seu momento de dor, onde ele estava angustiado? Um homem chamado Ananias chega na casa onde ele estava, já cego há 3 dias, e Ananias estende a mão sobre esse homem, e ele é curado. No momento em que ele é curado, ele se levanta como um homem de Deus. Agora não alguém que persegue mais o Evangelho, mas agora alguém que é apaixonado a ponto tal de transbordar, e onde quer que ele esteja, as pessoas veem a marca de Cristo na vida dele. Então não há mais limites, então não há mais limitação. Ele começa a olhar e ele diz: eu vou continuar de onde eu parei. Eu caí, mas o Senhor me levantou, e agora eu vou continuar com força, com convicção, com amor, com destreza, com ousadia. E assim nós encontramos então o apóstolo Paulo, um homem que nos leva ao Evangelho, nos traz o Evangelho de uma forma tão dinâmica, tão linda, tão rica, tão poderosa. Mas não é só isso. Versículo 7 ainda nos diz: mas se andarmos na luz como ele andou, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, continuar de onde parou é entender que você é um instrumento de Deus para revelar o céu no seu viver.
Sabe como a gente revela o céu? A gente revela o céu quando a gente entende que o lugar de pedir para o Senhor é de joelhos. E às vezes quando a gente não tem força, a gente vem num lugar como esse, como os meus irmãos vieram aqui, pedir oração pelo seu amigo que está perdendo a visão. E aqui outros se reúnem a você e o céu revela-se a nós. Mas quando o céu revela-se a nós, parece que é um chamado para que eu e você também revele o céu. Eu não sei se você tem noção da grandiosidade disso, mas você não revela o nome de alguém, o seu nome, a sua história, o que você faz, a sua profissão, as suas qualidades, as coisas lindas que você vive. Não, você não é chamado para fazer postagem disso ou daquilo. Você é chamado para tornar Jesus famoso e o céu reconhecido através da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que o céu for reconhecido através da sua vida, as pessoas que estão à sua volta experimentarão um pouquinho do céu através do que você fala, através do que você faz, através da forma que você ora, através do jeito que você olha para elas, através do jeito que você trata as pessoas, como você lida com os teus filhos, como você trata a sua esposa, como você lida com os teus negócios, a forma que você lida com as tuas dúvidas, com as tuas aflições. Se você começa a viver essa dimensão, você vai entender que esse sangue de Jesus, que foi derramado, para que você experimente o céu e represente o céu, é um combustível tão poderoso, que te faz se tornar um impacto na vida de outras pessoas. Mas você precisa continuar de onde você parou. Você precisa olhar para dentro de você e reconhecer o que foi que te paralisou. Você precisa olhar para dentro da sua mente e entender quais são as vozes que tentam distorcer o seu propósito nesse mundo. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um laudo, às vezes é uma luta, às vezes é um luto, às vezes é um divórcio, às vezes é uma perda que você não conseguiu processar ainda, às vezes é um desemprego, às vezes é a falta de dinheiro, às vezes são as emoções que você não consegue nem compreender o que está acontecendo. Às vezes é o próprio levante de Satanás que te trata com menosprezo e te empurra para baixo, e você está com os ouvidos abertos para as mentiras de Satanás e não consegue ouvir a voz calma e doce do Senhor te dizendo: levante, levante, continue de onde você parou. Continue de onde você parou, levante-se, eu estou com você. Continue de onde você parou. Quantas vezes ao longo da minha trajetória cristã, da minha vida cristã, eu já estive no chão. JP, gostei do seu apelido. Eu já estive no chão muitas vezes. Eu já estive olhando para baixo muitas vezes. Eu já estive envergonhado diante de Deus muitas vezes, mas quantas vezes eu já ouvi a voz do Senhor dizendo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E aí, com um ato de coragem, eu confessei o meu pecado, reconheci que estava errado e disse: Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor e purificado pelo sangue de Jesus, eu vou. E assim foi. Então continue de onde você parou. Liberte-se através da confissão do seu pecado. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma outra versão diz iniquidade. Pecado e iniquidade são duas coisas diferentes. Só para você saber, o pecado é algo que acontece como
por um acidente. Você não planejou aquilo, mas aconteceu. E você caiu e você pecou. A iniquidade é algo planejado. É aquilo que você arquiteta. É aquilo que você planeja friamente. Vai e faz. Mas isso também, se você confessar, o seu coração é purificado, a sua vida recebe a graça e a bênção do Senhor. Então, para continuar de onde você parou, não é só necessário entender que a sua vida tem mais para receber, tem mais para experimentar, tem mais para revelar. Continuar de onde você parou é, além de experimentar mais de Deus, é você entender que você é um representante do céu. E onde você estiver, o céu estará, porque você estará lá, representando o nome de Jesus. Mas continuar de onde você parou também é entender que as mãos do Senhor estão estendidas na sua direção, para te levantar de onde você errou, onde você caiu, a forma que as coisas aconteceram. Sabe, hoje Deus me trouxe nesse lugar para trazer esperança para você que olha para dentro do seu coração e vira e mexe umas palavras, umas intenções, um pensamento, algo que você sabe que não vem de Deus, mas você não consegue resistir, vem e te domina, e te puxa para baixo, e tira a tua esperança, e tira a tua vitalidade, e suga tudo de bom que há em você. Eu vim dizer que Deus tem mais. Ah, Ele tem mais. Então continue de onde você parou. Eu vim dizer que Deus tem mais. Ah, Ele tem mais. E Ele quer revelar o céu através da sua vida. Eu vim dizer que Deus tem mais. Ah, como Ele tem mais. As mãos dEle estão estendidas na sua direção. Como se Ele estivesse dizendo: vem meu filho, vem minha filha. Eu tenho mais para a sua vida. Eu quero que você represente o céu nessa terra. As minhas mãos estão estendidas, estende as tuas mãos, que eu vou te socorrer. Mas continue de onde você parou. Levante-se desse chão, bata essa poeira, olhe para a cruz e caminhe. Levante desse chão, bata essa poeira, olhe para a cruz e caminhe na direção dela. Deus tem mais para você. Por isso eu quero orar por você que veio a esse lugar hoje e de alguma forma foi tocado por essa palavra de João, que nos desafia a olhar para a luz e reconhecer que o preço que foi pago na cruz, o sangue derramado, foi pela nossa vida, mas também para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, derramando a graça sobre nós, e derramando sobre as nossas vidas a bênção do Senhor. Sabe, eu não sei se você tem consciência disso, mas sentir-se culpado depois que pediu perdão é pecado. Eu não sei se você tem consciência disso, mas quando você continua a se sentir culpado depois que você confessa o seu pecado e continua amadurecendo aquela dor, é exatamente o que Satanás quer. Que você desvalorize o sangue que foi derramado para que você pudesse ter mais ou viver mais de Deus na sua vida. Mas a quantidade de gente que vive nesse lugar de culpa e passa anos e anos e anos e anos e anos
E a lembrança de um ato, e a lembrança de algo, e a lembrança de uma fala, e a lembrança de algo que fez contra alguém, continua a remoer e a destruir. As mãos do Senhor se estendem na nossa direção e diz: continue de onde você parou. Tem mais para você. Eu quero que você represente o céu na terra. As minhas mãos estão estendidas. Segura na minha mão. Eu quero te conduzir. Você é essa pessoa que quer experimentar mais de Deus? Ele tem mais. Você é essa pessoa que quer continuar de onde você parou? Se coloque de pé e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Você é essa pessoa que quer olhar para dentro de você mesmo e reconhecer essa pequena luz que está lá, que hoje pode receber um combustível gigantesco e brilhar com uma luz intensa e representar o céu nessa terra. Se coloque de pé, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre você, estão dizendo: venha meu filho, venha minha filha, venha meu filho, venha minha filha. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu ministério. Então, tira esse negócio de uma vez por todas, que tem te impedido de viver mais, muito mais que eu tenho para você. Senhor Jesus, obrigado porque estamos nesse lugar para te adorar e para viver para a tua glória. Obrigado pela tua palavra que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e perceber que por vezes não entendemos claramente que o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar completamente. Então, quando o Senhor olha para nós, o Senhor não enxerga o Adoniram pecador, o meu irmão, a minha irmã cheio de pecado. O Senhor enxerga Jesus, o nosso advogado, que derramou o seu sangue de forma substitutiva para que eu pudesse ter vida plena. Então, Pai, em nome de Jesus, retira toda a culpa, toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a seta inflamada de Satanás sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Toda a intenção maligna que se levanta sobre a vida deles está repreendido na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Não há mais espaço nessa mente para culpa, mas traz à memória deles agora, a partir de hoje, que as mãos do Todo-Poderoso Deus está estendido em acolhimento, em amor, em bênção sobre essa vida. Fortalece-os para que a partir de hoje eles sejam mais que vencedores sobre toda intenção maligna, sobre todo vício, sobre todo pecado. Que a luz brilhe sobre essa vida de forma intensa, de forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração antes de nós cantarmos mais uma canção. Uma oração por você que ouviu toda essa mensagem, achou muito importante, mas ainda não deu o primeiro passo. Ainda não entregou a sua história, ainda não entregou a sua família, a sua casa, a sua vida, os seus dias nas mãos de Jesus. Você precisa dar o primeiro passo, porque Ele tem bênçãos para você. Ele quer que você represente o céu. Ele quer que você viva de forma tão coerente com o céu que as pessoas vão confundir você com Ele próprio, com Jesus. Mas você precisa dar o primeiro passo na direção dele, dizendo: sou eu, essa pessoa que quer
entregar a vida, a história, a família, tudo que tenho e que sou nas mãos de Jesus, para que eu seja abençoado, para que eu seja perdoado plenamente, para que eu represente o céu e para que dia após dia eu pegue na mão do Senhor que está estendida na minha direção e Ele me conduza. Se é você essa pessoa, levanta aí a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Estou vendo você aqui, tem mais uma pessoa ali, mais uma pessoa ali, mais alguém, mais uma pessoa lá atrás. Então, para vocês não ficarem constrangidos, eu peço para todo mundo fazer isso. Todo mundo vai repetir essas orações, essa oração. Mas vocês vão repetir com uma convicção diferente, tá bom? Você vai pôr a mão no coração, todo mundo vai fechar os olhos e vamos repetir junto. Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador e eu suplico a Ti que me purifique com Teu sangue. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego os meus sonhos, tudo que eu tenho e que sou, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Senhor, o Senhor ouviu essa oração sincera, por isso eu peço agora que derrame o Teu Espírito Santo sobre essas vidas, e que não haja dúvida nem sombra de dúvida, que essas pessoas a partir de agora fizeram a melhor de todas as escolhas da sua história, da sua vida, entregaram tudo que têm e que são nas mãos do Senhor. Mas Pai, dá-lhes força, dá-lhes convicção, dá-lhes, ó Pai, certeza todos os dias de que o Senhor está com eles, abençoando, livrando do mal, livrando de todo perigo e conduzindo essas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus se coloca de pé e nós vamos cantar essa última canção, adorando o Senhor Jesus com o nosso coração e o nosso louvor.
Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá em paz. Carregue todas essas bênçãos com você e a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.